Como testemunhas de Jeová, com certeza que todos nós temos o sincero desejo, a sincera vontade de ter uma excelente relação com o nosso Deus. Nós queremos adorá-lo de todo o coração. Nós queremos nos esforçar a dar o nosso melhor. Nós queremos sentir-nos bem ao adorar a Deus. E queremos ser pessoas exemplares, pessoas que realmente incentivam outras também a fazer o mesmo. Mas a verdade, queridos irmãos, é que, vez por outra, pode acontecer que nem sempre isso será possível. Por conta da nossa imperfeição, por conta das distrações e outros motivos, podemos cair no erro de cometer falhas graves. Mas agora a pergunta é: o que cada um de nós precisa fazer para não cometer pecados graves? Qual é o segredo para uma testemunha de Jeová continuar fiel, servindo e adorando a Jeová todos os dias de sua vida? Nesse discurso, nós vamos ver 3 coisas que nos podem ajudar a não cometer erros graves. Primeiro, vamos falar sobre o nosso pensamento. Depois vamos falar sobre a nossa rotina e também vamos falar sobre os nossos desejos. O que isso tem a ver com não cometer pecados graves, adorar a Jeová da maneira certa? É o que vamos aprender nesse discurso. Portanto, abra sua Bíblia para descobrir qual é a primeira coisa que podemos fazer para não cometer pecados graves. Salmo número 51, versículos número 5. É interessante que esse é um salmo que foi escrito por Davi quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de Davi ter tido relações com Batseba. Então Davi já havia cometido um pecado grave. E veja o que ele disse no versículo número 5. Na verdade, já nasci culpado de erro, e a minha mãe concebeu-me em pecado. Aqui nesse salmo, Davi aceita a sua condição imperfeita. Davi consegue perceber que qualquer ser humano pode ter tendências erradas. Então, imitando o exemplo de Davi, o que é que nos vai ajudar a não cometer pecados graves? É simplesmente não pensar que nós nunca vamos falhar, que nunca vamos cometer nenhum erro, que nunca vamos pecar. Esse tipo de pensamento vai nos ajudar a nos esforçar a não cometer pecados graves. Porque se nós acharmos que somos muito fortes em sentido espiritual ao ponto de nunca falhar, então nós vamos cometer erros graves. Porque a Bíblia diz que quem pensa estar de pé, tenha cuidado para não cair. E por outro lado, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos número 3, o apóstolo Paulo, ao se referir a Satanás, ele fala dele como uma serpente que usa astúcia. E essa astúcia pode corromper a pessoa. Então é interessante, queridos irmãos, que quando nós não pensamos que nunca vamos errar, nós vamos estar mais concentrados em fazer o que é certo. Porque nós vamos ter um medo sincero de cometer erros que desagradam a Jeová. E isso automaticamente vai nos fazer não cometer erros graves. Qual é a segunda coisa, o segundo passo que podemos fazer para não cometer pecados graves? O segundo passo nós encontramos nas 4 imagens que aparecem no nosso manual de atividade na página número 12. Trata-se de ter uma boa rotina espiritual. Queridos irmãos, nós podemos nos perguntar, dentre essas 4 coisas que aparecem na imagem,
qual é a que eu realmente faço e quais a que não faço. Por exemplo, ter uma boa rotina espiritual significa ter um bom programa de leitura da Bíblia. Todos os dias nós queremos ler a palavra de Deus. Nós queremos falar com Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por outro lado, é necessário que nós também tenhamos o hábito de orar, falar com Jeová. Mas também a pregação é bastante importante e assistir e participar nas reuniões. Mas será que basta apenas ter essa rotina espiritual? Será que basta ler a Bíblia, orar, pregar, assistir e participar nas reuniões? Com certeza que não. Como nós sabemos, existem muitas pessoas que podem até parecer que têm um corpo saudável, mas por dentro estão doentes. Da mesma forma, nós não queremos parecer que temos apenas uma rotina espiritual e lá por dentro temos desejos imorais que nos fazem cometer erros. E por outro lado, é interessante notar que, normalmente, quando uma pessoa tem uma boa alimentação, uma alimentação bem saudável, então a consequência é que ele terá uma saúde estável, uma boa saúde. Da mesma forma, nós queremos nos alimentar bem em sentido espiritual, preservar bem a nossa relação com Jeová, ter uma rotina espiritual que nos vai ajudar a evitar pecados graves. Porque se nós não termos uma rotina espiritual, nós vamos enfraquecer em sentido espiritual. E isso vai nos fazer com que percamos a aprovação de Jeová. Mas, além de não pensar que nunca vamos errar e ter uma boa rotina espiritual, ainda há uma terceira coisa que nos pode ajudar a não cometer pecados graves. Qual é? É lutar contra pensamentos e desejos imorais. Veja o que Davi pediu a Jeová nesse salmo. Salmo número 51, versículos 10 ao 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme. Não me expulses da tua presença e não tires o teu Espírito Santo. Desenvolve-me a alegria da tua salvação. Desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Conseguiu perceber vários aspectos que ajudavam Davi a lidar com desejos imorais? Primeiro, ele pediu um coração puro e um espírito novo. Davi estava a deixar claro que ele queria que Jeová o ajudasse a melhorar intimamente. Ele não queria ser uma pessoa superficial, não. Ele queria melhorar por dentro. Mas é interessante que no versículo número 11, Davi pediu o Espírito Santo de Jeová. É esse Espírito que vai nos dar força para lutar contra pensamentos e desejos imorais. Mas também, Davi, lá no versículo número 12, disse que a alegria e, por outro lado, a disposição de obedecer também poderiam ajudá-lo nesse sentido. Então, nós queremos prestar atenção nesses detalhes, queridos irmãos, para lutar contra pensamentos e desejos errados. Será que você ainda consegue lembrar o que aprendemos nesse discurso? Como podemos ver, queridos irmãos, assim como Davi, nós queremos nos esforçar a fazer tudo para não cometer pecados graves. Mas isso não vai acontecer de forma automática. Existem 3 coisas que podem nos ajudar. Primeiro, nós não queremos ser autoconfiantes demais. Não queremos pensar que nunca vamos errar. Segundo, queremos desenvolver uma boa rotina espiritual, com leitura da Bíblia, oração, pregação, a assistência e a participação nas reuniões. E terceiro, queremos lutar contra pensamentos negativos e desejos imorais. Se fizermos isso, com certeza alegraremos o coração de Jeová e vamos evitar cometer erros graves.